Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler a partir do versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para um deserto de Sul. Caminham 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto perante os seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Pai querido, graças te damos, louvamos ao teu santo e maravilhoso nome. Rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, que a tua presença alcance os nossos corações e que o Senhor nos traga entendimento da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja declara: queridos, o Deus que nós servimos é um Deus de transformações. É um Deus especialista em transformação. Ele transforma maldições em bênção. Ele transforma tempestades em bonanças. Ele transforma desertos em mananciais. Mas o mais interessante é que Deus, quando transforma, Ele surpreende toda a nossa expectativa. Ele não simplesmente nos oferece aquilo que é bom. Ele vai muito além e nos apresenta aquilo que é melhor. A Bíblia em todo tempo nos apresenta essa realidade. Em Caná da Galileia, em uma cerimônia de casamento, faltou vinho. Jesus transformou água em vinho, mas não foi um simples vinho. Foi o melhor vinho que havia naquela região. A Bíblia vai nos apresentar essa mesma situação em Siló, no tabernáculo do profeta, do sacerdote Eli. Naquela ocasião havia uma mulher chamada Ana, clamando na esperança de ter um filho. Deus atendeu a sua súplica, mas não simplesmente lhe ofereceu um filho. Ela lhe ofereceu mais do que um filho. Ela ofereceu àquela mulher um grande sacerdote, um grande profeta, que até os dias de hoje é respeitado na história de Israel. E como se não bastasse, além de Samuel, deu àquela mulher mais 5 filhos. E aqui no deserto de Sur, nós encontramos Deus transformando águas amargas em águas doces, mas não simplesmente águas doces, mas Deus sempre vai além. Você percebe que o texto termina dizendo que Deus ofereceu àquele povo 12 fontes, e aquele povo habitou durante determinado período às margens das águas doces e nas sombras de 70 palmeiras. O nosso Deus é um Deus de transformação. Eu não sei qual o tipo de transformação que você precisa, mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele é poderoso para retirar aquilo que é ruim
e te surpreender não simplesmente com aquilo que é bom, mas com aquilo que é melhor. Ele é poderoso para retirar as águas que são amargas em sua vida e transformá-las em águas doces, em fontes, em mananciais. Esse Deus é poderoso, porque esse Deus é o Deus de transformação. Se você precisa de uma transformação, não sei em que área da sua vida, pode ter certeza que Deus é poderoso para mudar esse quadro, para reverter essa história, surpreender todas as expectativas impostas ao teu respeito e muito além de qualquer percepção humana sobre ti. Portanto, creia que assim como Deus fez na região de Mara, no deserto de Sur, Deus pode fazer aqui, Deus pode fazer agora, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. No entanto, existem algumas lições extremamente interessantes para partilharmos por meio dessa mensagem, gente. E eu espero que Deus fale com você através dessa temática: as águas amargas que se transformam em águas doces. Amém. Primeira lição que nós aprendemos se encontra no versículo 25. Se você puder nos acompanhar. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenança, e uma ordenação. E ali essa parte final, e ali os provou. Escute, antes do Deus da transformação agir em sua vida, Ele vai provar o teu coração. Eu costumo dizer, e não me canso de repetir, que Deus prova para aprovar, e somente aprova para promover. Se você quer ser promovido por Deus, lembre-se, antes você precisa ser aprovado por Deus. E a única maneira de ser aprovado por Deus é ser provado por Ele. Agora lembre-se, Deus não prova para reprovar, Deus prova para aprovar. O povo acabou de sair do Egito, atravessou o Mar Vermelho, está peregrinando no deserto. Evidentemente eles estão com sede, estão completamente sedentos. E quando eles avistam a determinada distância no deserto de Sur, um manancial de águas, imagina um alvoroço desse povo em direção a essas águas, e quando eles experimentam essas águas, eles percebem que essas águas são amargas. Só que eles não sabiam que tudo aquilo era um teste. Um teste. Tudo aquilo era uma prova. Deus às vezes nos conduz a esses lugares, a essas regiões, onde a gente se depara com amargo, onde a gente encara com amargo, para ver qual é o nosso nível de maturidade. Infelizmente você percebe no texto que aquele povo murmurou. E o mais interessante é que eles murmuraram contra Moisés. Só que quem era Moisés nessa história? Moisés estava apenas seguindo a nuvem e a coluna. Moisés não tinha autonomia nenhuma. Então esse povo, ao murmurar com Moisés, eles estavam reclamando com Deus. Quem sabe você aqui não está murmurando com alguém, seja seu cônjuge, seja seus pais, seja seu patrão, seja seu líder ministerial, não sei. Mas é tudo uma forma de você reclamar com Deus da sua vida, reclamar com Deus da situação que você está vivendo, reclamar por reclamar, porque nem sequer ao menos dar a Deus o direito da dúvida, nem sequer ao menos espera as coisas acontecerem para tentar entender no seu devido tempo a pedagogia divina, a didática de Deus. É interessante como Deus nos trata. Na vida secular, a gente se submete a uma lição, depois a gente é avaliado por uma prova. Deus é diferente, primeiro Ele nos dá a prova e só depois a lição. É por isso que Jesus, em determinada ocasião, Ele disse: o que eu faço hoje vocês não entendem. E não é para entender mesmo não, mas amanhã vocês entenderão.
Nós não temos como entender, sendo finito, entender o que é infinito, sendo mortais, entender aquele que é imortal, sendo nós temporais, entender aquele que é eterno. Seria muita presunção da nossa parte. Então tudo se resume à confiança. E a confiança é uma expressão de fé, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Eu vou seguir os teus passos, eu escolho obedecer. Amém? Deus leva aquele povo para provar o seu coração. E eu não sei o que tem sido as águas de Mara em sua vida, mas eu sei, mediante a revelação da palavra de Deus, que é uma maneira de Deus provar o teu coração, para saber se teu coração está firmado nele, não simplesmente em suas promessas, não simplesmente em seus presentes, mas sobretudo em sua presença. Deus prova. E a Bíblia nos apresenta em todo o tempo os grandes homens de Deus sendo provados. Se você está sendo provado, meu irmão, é porque Deus tem algo grande contigo. Não se atemorize, não se desespere, porque Deus prova quem quer aprovar, e só aprova para poder promover. Contemple a promoção do Senhor que virá sobre a tua vida. Viva essa provação para ser aprovado para a glória de Deus. Deus provou todos os seus grandes homens, contigo não vai ser diferente. O vaso, depois que modelado, é levado ao fogo para ser enrijecido, porque o vaso é de barro. Deus vai te levar ao fogo para provar e tirar todas as impurezas, todas as sujeiras, todas as imundícias. É o fogo que purifica, o fogo que refina. Nós somos vasos na mão do oleiro. Ninguém quer ir para a fornalha, mas a fornalha é necessária, até mesmo para retirar o odor. É isso que Deus está fazendo. Deus tira aquele povo do Egito, faz com que aquele povo atravesse o Mar Vermelho, e depois de 3 dias, Deus propositalmente, não ironicamente, mas propositalmente leva aquele povo às águas amargas de Mara, para provar. E o que é que acontece? O povo foi reprovado. O povo murmurou. Você vê no versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O povo resmungou. O povo reclamou. E o povo não entendeu. Ou melhor, não quis aceitar a direção de Deus sobre a sua vida. Ei, preste atenção. Eu não sei quais são as águas amargas em sua vida, mas eu gostaria de chamar a tua atenção, querido, e te dizer: Deus está apenas te provando. Acredite que o Deus que te livrou das 10 pragas do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho para você passar, o Deus que fez maná cair dos céus, água brotar da rocha, o Deus que te protege durante o dia com uma nuvem, durante a noite com uma coluna, Ele é poderoso para reverter qualquer situação. Portanto, confie e não reclame das águas amargas. Ei, deixa eu ser mais claro: se Deus está te direcionando para beber águas amargas, beba. Jesus entendia tão bem isso que ele disse certa ocasião: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, este cálice eu beberei. Beba, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, porque milagres realmente não se explica, milagres se vive. Deus chamou esse povo para ser o maior exemplo de milagres da história. Mas esse povo agora quer conhecer o agir de Deus, ao invés de obedecer às instruções de Deus. Se Deus está te levando a Mara para beber águas amargas, beba. Porque Deus está provando até onde você vai em sua obediência, até onde você vai no seu nível de confiança, no seu nível de dependência. Deus está te provando, meu irmão. E as águas amargas são necessárias em nossas vidas para provar a nossa essência, a nossa natureza, o nosso caráter. Aquele povo foi levado às águas
amargas para ser provado. Agora no versículo 26, e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus estatutos, nenhuma enfermidade, presta atenção, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Gente, olha como Deus é maravilhoso, preste atenção aqui. Em primeiro lugar, Deus levou as águas de Mara para provar. Em segundo lugar, Deus levou as águas de Mara para purificar. Isso é incrível, porque aquele povo vem do Egito, e as águas do Egito são contaminadas, elas estão repletas de bactérias, que fazem com que as pessoas egípcias morressem de úlceras. E Deus conduz as águas amargas de Maras, porque essas águas são medicamentosas, são águas medicinais, são águas terapêuticas. Mas somente 2000 anos depois dessa história, a ciência veio descobrir que naquelas águas de Maras, elas são ricas em minerais. Aquelas águas, elas têm o hidróxido de magnésio, o que é essencial para resolver problemas intestinais e estomacais. A acidez no estômago de quem tomava água, bebia ou consumia água do rio de Nilo era fatal. Então Deus está curando aquele povo de 400 anos que eles passaram no Egito como escravo, mas eles não entendem nada. Às vezes agimos da mesma forma, não entendemos nada, é amargo, mas é para o teu bem, não é para o teu mal. É amargo, mas não é para te matar, é para te fazer viver. Amargo mas não é para te abater, é para te promover. Aquelas águas eram ricas em minerais, mas elas não tinham somente o hidróxido de magnésio, elas também tinham uma outra substância chamada dolomita, que é o carbono de cálcio. É essencial para fortalecer as musculaturas e prevenir de qualquer osteoporose que pudesse existir. Aquele povo ia peregrinar durante muito e muito tempo no deserto. E Deus está trazendo eles as águas amargas de Mara, para curar todas as bactérias que havia neles, através do rio Nilo, e agora também para prepará-los para uma longa jornada. E aquele povo não entendeu nada, e aquele povo murmurou o tempo todo. Agora aquele povo viu milagres como nenhum outro povo viu em toda a história. A incredulidade daquele povo não estava no poder de Deus, mas na vontade de Deus. Aquele povo acreditava que Deus era poderoso, porque eles tinham inúmeros exemplos, porém eles não duvidavam do poder de Deus, que é a pior dúvida, que é a pior incredulidade. Eles duvidavam era da vontade de Deus. E tem gente aqui assim, que sabe que Deus é poderoso para abrir a porta, não duvida que Deus pode abrir a porta, mas duvida que Deus quer abrir a porta. Vocês estão entendendo? Não duvida do poder de Deus, mas duvida da sua vontade, coloca a sua vontade em todo tempo em xeque. Ei, eu quero te lembrar que a vontade de Deus é boa, mas não somente boa, ela também é perfeita, mas não somente perfeita, ela é agradável. Deus não se contenta em somente te dar o que é bom, Ele também te oferece o que é perfeito, e Ele vai além, Ele faz o que é agradável para a sua vida. Aleluia! É bom, é perfeito, é agradável. Essa é a vontade de Deus. Então creia, ainda sem entender, creia, ainda sem compreender, creia. As águas amargas de Mara era necessário. Eu estava ano passado com minha mãe, com minha esposa,
em Israel e nós tivemos o privilégio de visitar o Mar Morto, que é um mar rico em grandes quantidades de sal, rico em minerais, e aquelas águas são medicamentosas, o pessoal se banha com lodo daquela água, o pessoal vende cremes de tratamento, e é incrível o efeito, sabe, daquelas águas. As águas de Mara da mesma forma, mas o povo não entendia nada, o povo não compreendia nada. A lição que nós aprendemos é que Deus leva o povo aquelas águas para provar, depois Deus leva o povo aquelas águas para purificar, e por não ter entendido, deixa eu te dizer uma verdade aqui, muitos morreram no deserto, de doenças, porque recusaram beber as águas amargas. Você encontra o texto que Moisés clama ao Senhor, Deus apresenta uma árvore, Moisés quebra um galho, joga nas águas, e aquelas águas imediatamente, elas são transformadas em águas doces. E o povo mais uma vez contemplou os milagres de Deus. E a terceira lição que eu vejo aqui é provar, purificar, e a terceira, versículo 27. Amém? Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Depois das águas de Mara, eles caminham um pouco mais, e um pouco mais, eles encontram o quê? 12 fontes. Não é água parada, gente, são águas vivas. Meu Deus, se você for ver o versículo 26 aqui, ó, Deus vai dizer que enviei sobre os egípcios, os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Olha só, Deus dizendo que ia livrar o povo das enfermidades. Que enviei sobre os egípcios através do rio Nilo, pois eu sou o Senhor que te... Deus queria curar o povo, sarar o povo, libertar das bactérias, mas o povo não queria. Aí ele transforma a água amarga em água doce. O povo fica ali um pouco tempo, depois a coluna e a nuvem anda, e eles têm que seguir a coluna e a nuvem. E Deus os conduz a um lugar que havia o quê? 12 fontes. Não é um açude não, gente. São 12 fontes de águas. São 12 fontes para saciar, fontes de águas vivas. Não é um riachozinho não. Deus leva o povo a 12 fontes. Gente, águas amargas, sabe o que é que eu aprendo aqui? É passageiro. Ei, vai passar. As águas amargas são passageiras. Você não vai passar a vida toda bebendo águas amargas. Vai passar. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga isso a ela: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Agora Deus não tem uma fonte só para ti, Deus não tem duas, Deus tem mais. Quantas são as tribos de Israel? Quantas fontes existem aqui? 12 fontes, uma para cada tribo. Esse Deus é demais, né? Esse Deus é extraordinário demais. E depois vem 70 palmeiras, e ali o povo acampou. Ou seja, Deus chegou a prover. As águas amargas nos ensina que Deus prova, Deus purifica e Deus provê. Ei, eu não sei o que é amargo hoje na sua vida. Talvez a sua vida familiar tenha sido algo amargo de ingerir. Talvez a sua vida conjugal tem sido algo amargo. Talvez a sua vida espiritual, profissional, sentimental, emocional, até mesmo ministerial, tem sido algo amargo. Mas escute,
Deus é poderoso para transformar águas amargas em águas doces. Mas enquanto Deus não transformar águas amargas em águas doces, não desista daquilo que é amargo. Seu casamento está amargo? Continua no casamento. Que Deus não destrói uma família para constituir outra. Sua família está sendo algo amargo? Ei, continua na sua família. Porque a Bíblia diz que aqueles que têm negado os seus, têm negado a sua fé, e é pior do que o descrente. Quando a Bíblia diz que é pior do que os descrentes, eu imagino logo um sócio do capeta, uma sociedade com capeta. Alguém que é descrente, pior do que o descrente, só pode ser sócio do capeta. Não abandone a sua família, porque tudo está amargo. O povo estava passando pelo deserto, eles não estavam vivendo no deserto. Isso significa que deserto é apenas um lugar de passagem. Amém? Você já viu barracas, ou melhor, casas no deserto? Não. Você já viu residências no deserto? Não, porque deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. E de repente você se encontra no deserto. Eu venho te lembrar que isso é passageiro, vai passar, vai passar, vai passar. Porém é necessário, ainda que seja amargo, é necessário para te curar, para te sarar, para te desintoxicar de tantas coisas ruins, de tantas mazelas que nós trouxemos do Egito. Quando a pessoa se converte, é natural isso. A minha mãe chama isso a prova do novo nascimento. Comigo foi difícil, gente. Quando eu me converti em 2001, eu perdi o emprego. Na mesma semana eu tinha um comércio que foi à falência, e eu ainda bati um carro. Eu disse, meu Deus, onde é que o Senhor está? Eu fui olhar para o retrovisor e passei muito tempo olhando para o retrovisor e entrei debaixo de um carro. Ali eu aprendi que retrovisor só serve para localizar onde você está. Quem olha muito para o passado sofre colisão. Bate na frente. Hoje você ri, né? Eu também, mas menino, eu chorei tanto que você nem imagina. Ali era águas amargas. Oi? O carro, ela bem lembrado, o carro que nem meu era, né? Era o carro da empresa. Entrei debaixo do caminhão, gente. Eram as águas amargas. Deus acabou de me tirar do Egito, e agora Ele está me levando para as águas amargas. Aquilo foi necessário. A gente passa por essas situações e a gente reconhece. A gente não quer que elas se repitam, é lógico, né? Mas a gente reconhece o quanto elas foram importantes para despertar uma confiança maior em Deus, uma dependência maior de Deus, um temor maior a Deus. Aquelas águas amargas eu tive que beber. Ninguém podia beber no meu lugar. Essas águas você tem que beber, meu irmão. São necessárias. São amargas, são, mas são necessárias. Lembre-se que elas existem para o teu bem, não é para o teu mal. E elas são passageiras, que logo logo Deus vai te surpreender com fontes inesgotáveis, de águas vivas, de águas que limpam, de águas que saciam, de águas que curam, de águas que purificam. Portanto, se você se encontra no deserto de Sul, nas margens das águas amargas de Mara, meu conselho para você é: beba, ou seja, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Se é para chorar, chore, porque o choro pode durar até mesmo uma noite, mas não se esqueça que pela manhã virá a alegria do Senhor, que a alegria do Senhor virá ao amanhecer. Se tem que atravessar esse deserto, e se esse deserto é o vale da sombra da morte, atravesse, mas com cabeça erguida, na certeza que o Senhor é quem cuida de você.
Assim como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consola. Eu não sei quais são as águas amargas da tua vida, mas elas são necessárias. Não sei quais são as privações, não sei quais são as provações, não sei quais são as lutas, as batalhas, as dificuldades. Mas é nesse lugar que Deus quer te honrar, meu irmão. É neste lugar que Deus quer te abençoar. Deus é perita em nos honrar no lugar em que fomos humilhados. É uma questão de honra para Deus, de nos honrar justamente no lugar em que fomos humilhados. Assim foi na vida de Moisés, assim foi na vida de José, assim foi na vida de tantos outros, e com você não vai ser diferente. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus ser o Senhor da sua história, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te guiar, deixa Ele te direcionar. Para de questionar, de resmungar, de murmurar. Não queira viver no deserto, porque esse não é o teu lugar. O que Deus tem para as nossas vidas é a terra prometida, a terra que mana leite, a terra que mana mel. Nós vamos atravessar esse deserto e contemplar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Mas enquanto esse dia não chegar, saiba que você vai ser provado. E saiba que essa prova virá para te aprovar. E essa aprovação é necessária para poder um dia te promover. É amargo? É. Mas é necessário? Sim. Sim. Porque essas águas, elas vêm para nos purificar. E não se esqueça que o Deus que nós servimos é o Deus de toda provisão. É o Deus de toda providência. Ei, existe 12 fontes bem ali. Bem ali. Bem ali. Existe 70 palmeiras bem ali. Tem calma. A sua bênção está mais próxima do que você imagina. A sua vitória está muito mais próxima do que você imagina. É bem ali. É bem ali. Continua perseverando. Continua firme na presença de Deus. Porque o que Deus tem para ti é bem melhor e é bem maior, para a glória do seu nome. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.